Então, vamos lá, né, gente? Dá início à nossa aula de hoje. Mais uma vez, bom dia, para quem eu ainda não dei bom dia, né? Vamos ver aqui se vocês estão conseguindo visualizar a tela com os nossos slides. Tá visível aí para vocês? Sim. Vamos lá. Hoje a gente vai falar de gestão democrática e autonomia da escola pública. Qualquer dúvida que for surgindo, gente, pode ir perguntando. Abram os microfones e perguntem, tá ok? Então, gestão democrática e autonomia da escola pública. O gestor é a pessoa que interpreta, dinamiza e coloca em prática os objetivos propostos através do planejamento participativo. Prestem atenção. Então, o gestor ele vai interpretar, dinamizar e colocar em prática o que está sendo proposto, tá? De forma participativa. O que é que está querendo dizer aqui? Que o gestor ele não vai trabalhar sozinho na escola. Embora essa imagem de gestor autoritário, infelizmente, ainda exista até hoje. Só que já vem de muito tempo essa exigência da gestão participativa nas escolas. A gente sabe que muitos gestores são intransigentes, infelizmente, muitos gestores são autoritários, como eu disse também anteriormente, tá? Mas isso tem mudado um pouco, eles já passaram a ouvir mais os professores, já passaram a ouvir mais a coordenação pedagógica da escola, os próprios alunos, os próprios pais, saindo daquela questão do vertical, onde ele está lá em cima e os demais vêm descendo abaixo, e passando ao correto, que vem a ser o quê? O horizontal. É claro que tem a hierarquia, gente. Não estou dizendo que não vai ter a hierarquia, mas eu estou dizendo que dentro da escola, quando a gente fala em gestão participativa, todos são vistos da mesma maneira. Claro que cada um tem sua função, mas isso não impossibilita que todos tenham opinião e que essas opiniões possam vir a ser respeitadas. Ele desenvolve os planos estratégicos, estabelece regras políticas e procedimentos mais adequados, podendo ter liderança e controle. Assim, compete à gestão a aproveitar ao máximo os recursos das organizações, das decisões e informações para que o desenvolvimento dos objetivos destas seja satisfatório. Geralmente, gente, esses objetivos estão onde? Quando a gente fala em objetivos que têm que ser alcançados dentro da escola, qual é o documento que norteia a escola? Quem sabe? Ninguém O sabe. projeto político pedagógico, professora? Justamente. Então, o que vem o correto é que a escola seja norteada pelo PPP ou também a nomenclatura que vem sendo utilizada, né? Só PP. Eu ainda prefiro a nomenclatura antiga, projeto político pedagógico. Só que atualmente a gente vem usando mais só projeto pedagógico. Tirou a parte política que eu não achei que fosse legal. Eu acho que na escola também, né? Também tem a nomenclatura política. Então, o PP ou PPP, ele é o documento que vai orientar todos os que fazem parte da escola. É por isso que é interessante, eu falava isso ontem com os alunos de prática educacional, que esse PP, ele tem que ser o quê? Atualizado constantemente, e isso também não acontece. Infelizmente, isso também não acontece dentro das escolas. Mas eu sempre recomendo que esse PP seja atualizado pelo menos a cada 2 anos. Um aluno me questionou ontem, professora, e o que a senhora fala tem relevância, né? Porque a gente está vivendo uma realidade atípica com relação a essa questão da pandemia. O Micael já colocou isso também lá no início da aula. A gente vai voltar, infelizmente, a viver momentos obscuros, enquanto essa vacina não começar assim, a atender a massa. Ela não vai inicialmente atender a massa, né? Pelo menos nesse primeiro momento. A gente só vai respirar um pouco melhor quando todos tiverem acesso a essa vacinação.
A gente está observando que está voltando novamente os picos da pandemia. Então, isso tem que ser colocado lá dentro do PP. Que estratégia a escola vai usar para poder retornar às aulas, para poder oferecer um ensino de qualidade para os alunos em tempos de pandemia? Tá? Tudo isso vai ter que ser reorganizado dentro do projeto da escola. A gestão democrática tem se tornado um dos motivos mais frequentes na área educacional de reflexões e iniciativas públicas a fim de dar sequência a um princípio constitucional e na LDB. A gestão democrática coloca em prática o espírito da lei por destacar a forma democrática como a melhor para gerir os sistemas e a escola. Então, democracia dentro das escolas, todos participando. Vamos lá, como é que isso pode acontecer? Na escolha do livro, tá? Tem que ser feita essa escolha de forma democrática, porque a maioria dos professores vão definir qual é o melhor livro que vai ser utilizado. A escolha tem que ser feita por eles, não pelo gestor, não pela Secretaria de Educação. Vamos lá, caiu o recurso do PDDE na conta da escola, no caixa escolar. Quem vai definir como vai se gastar o custeio, como vai se gastar o capital, são todos que fazem parte do colegiado escolar, sendo que esse colegiado tem representantes de cada segmento pais, segmento professores, segmento funcionários. No entanto, quando essa escolha é feita, isso tem que ser apresentado para toda a comunidade escolar. Não pode ser só uma minoria, mas sim a maioria. E isso sim é gestão participativa. A gestão por meio de uma ação democrática definida pelos sistemas que orientam as normas da gestão no ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios: participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola, foi o que a gente acabou de falar anteriormente. O coordenador pedagógico não pode simplesmente pegar e reformular ou fazer o PP sozinho. E isso também acontece, tá? Tem coordenador pedagógico que pensa assim: eu vou ter muito trabalho fazendo a pesquisa de campo, fazendo o levantamento, então eu vou fazer sozinho esse trabalho. Vou imaginar, vou sonhar aqui como é a realidade da minha escola. Desculpa. Porque eu já conheço, entre aspas, então, baseado no meu conhecimento, eu vou montar o PP da escola. Isso não funciona. Temos que ouvir pelo menos 80%, 70% de pais, alunos e funcionários. Não adianta fazer um PP baseado na mentalidade de apenas um funcionário da escola. Participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. O conselho escolar, gente, ele é obrigatório. A escola só recebe recurso, tá? Se o conselho for atuante e existir, tá? E isso é registrado em cartório, isso vai estar lá tem que ser mandada essa relação de todos que fazem parte do conselho para o banco, porque se não tem o conselho, aquele que vai fiscalizar o que vai cair na conta da escola, a escola não recebe o recurso. Como condição para o estabelecimento da gestão democrática, é preciso que os sistemas de ensino assegurem às unidades escolares públicas de educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica, administrativa e financeira, observadas as normas legais do direito financeiro público. Então, o secretário de Educação não pode intervir, o prefeito não pode intervir na forma como o gestor está gerindo o recurso que cai na sua escola. Tá? A professora, a senhora está dizendo que o diretor manda em tudo e ele não vai receber ordem de ninguém. Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que quando a gente fala em recurso que cai para a escola, o gestor tem autonomia em gerir ele. Isso quando a gente fala em recurso. Tá? É claro que existem normas que vêm lá de cima, por exemplo, da Secretaria de Educação, quando eu falo em grade curricular. Existem disciplinas que são obrigatórias e existem disciplinas que não são obrigatórias, que são aquelas que
Muitas vezes, embora estão lá no currículo escolar, o aluno, se ficar apenas nela, ele não reprova. Isso é exemplo, nós temos a religião. Se nós tivermos um aluno que reprovou em religião, legalmente esse aluno não pode ficar retido, porque religião não é uma disciplina obrigatória. Algumas escolas impõem isso, mas se o aluno não quiser pagar, ele não paga, tá? Então, mas lá na Secretaria de Educação ficar definido que as escolas do município terão essa carga horária, essa grade curricular, se eu for uma gestora de uma escola, por exemplo, eu tenho que obedecer aquilo ali, porque é o quê? É uma regra municipal, tá? Eu não posso chegar na minha escola e dizer, gente, eu não quero que aqui na minha escola tenha disciplina de religião e eu vou tirar por conta própria. De jeito nenhum, isso não vai acontecer. Se o gestor fizer isso, ele está o quê? Tirando a autonomia da Secretaria de Educação, tá? Agora, quando eu falo em recurso, o secretário não pode chegar lá na tua escola e te dizer, olha, diretor, tu vai gastar teu dinheiro com isso, 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 isso. Mesmo porque ele não vai conhecer a tua realidade, como você que é gestor, que já trabalha ali há bem mais tempo do que ele. Até aqui tá entendido, gente? Alguém tem alguma dúvida? Todo mundo compreendeu? Eu não gosto quando eu falo demais e vocês ficam calados. Sem dúvidas, podemos prosseguir, né? Vocês estão me ouvindo, não estão, gente? Sim, professora, estamos ouvindo. Ah, tá, porque vocês estão muito caladinhos hoje. Então, quando falamos em autonomia, estamos defendendo que a comunidade escolar tenha um grau de independência e liberdade para coletivamente pensar, discutir, planejar, construir e executar seu projeto político-pedagógico, entendendo que neste está contido o projeto de educação ou de escola que a comunidade almeja, bem como estabelecer os processos de participação no dia a dia da escola. Então, foco, comunidade escolar, todo mundo que faz parte, tá? Direta ou indiretamente. Ontem também eu falava dessa questão de quem faz parte da comunidade escolar de forma direta e de quem faz parte da comunidade escolar de forma indireta. Nós temos o quê? Gestão, diretor da escola, professores da escola, funcionários da escola, alunos. Esses são os que participam de forma direta da escola. Tá? No entanto, nós já temos a comunidade escolar, alguns pais que participam de forma indireta, porque não estão sempre lá dentro da escola. Tá? Então, é uma participação não tão direta quanto aqueles que vivenciam diariamente a realidade escolar. Aí aqui eu trouxe essa imagenzinha para vocês verem, né? Gestão, planejamento. Olhem aqui o que é interessante. Trabalho em equipe, delegar e acompanhar. Então, o gestor, o coordenador, o próprio professor, todo, gente, tem que saber delegar e acompanhar. Um professor, ele tem que saber delegar responsabilidade para os seus alunos e acompanhar se os alunos estão conseguindo, né, desenvolver aquilo que ele solicitou. A mesma coisa acontece com o diretor, ele pode delegar para o coordenador, ele pode delegar para o professor, tá? Qualquer coisa que possa ser dividida entre eles. É claro que um diretor não pode delegar, olha aqui, agora vamos entender, uma prestação de contas para um professor. A prestação de contas é função do diretor. Então, ele é que vai fazer essa prestação de contas junto à Secretaria de Educação, com os técnicos que vão estar disponíveis lá na CEMED para ajudar eles nessa prestação de contas. A mesma coisa acontece com o professor. Ele não pode delegar a responsabilidade de dar aula para o gestor da escola. Às vezes acontece de um professor faltar e o coordenador pedagógico, ou até mesmo o diretor, substituir lá na sala de aula. E isso não é impedimento, mas isso não pode acontecer todos os dias. Foi uma exceção, entendeu? O professor não pôde estar lá naquele momento, naquele dia, mas a responsabilidade de dar aula é do professor. A mesma coisa acontece com a responsabilidade de fazer a prestação de contas, que é do gestor.
E a questão do trabalho em equipe, gente. As escolas têm que vislumbrar muito essa questão do trabalho em equipe. Se não tiver o trabalho em equipe, a gestão participativa não vai acontecer de verdade. E o planejamento, isso não serve apenas para professores, tá? Não é só o professor que tem que planejar. O servidor da secretaria tem que planejar, o vigia tem que planejar, tá? A merendeira tem que planejar, porque ela vai fazer os alimentos. Então, se ela ficar fazendo alimento a mais, aquilo vai se estragar. Então, tudo na escola tem que ser planejado. O aluno tem que se planejar para responder suas atividades, organizar a questão do seu horário. Então, quando a gente fala nessas questões, compete a todos, tá? De forma direta ou indireta, mas compete a todos. Democrática, vamos lá. Por isso é que eu digo para vocês que eu achei assim, eu acho que a nomenclatura, na minha opinião, mais correta é a questão do PPP, Projeto Político Pedagógico, porque a questão do político entra a questão também da democracia. Então, ó, gerir democraticamente uma escola pública, uma organização social dotada de responsabilidades e particularidades, é construir coletivamente. Isto significa contrapor-se à centralização do poder na instituição escolar. Saímos do vertical e chegamos no horizontal. Essa questão do vertical e horizontal, gente, é muito utilizada por pedagogos, sabe? Para a gente ter uma visibilidade melhor do que é hierarquia, quando a gente fala de gestão pedagógica. Então, bem como primar pela participação dos estudantes, funcionários, professores, pais e comunidade local na gestão do estabelecimento, na melhoria da qualidade do ensino e na luta pela superação da forma como a sociedade está organizada. Então, perder aquela questão de eu mando, você obedece. O professor manda, o aluno só obedece. Não estou retirando as hierarquias, mas eu estou dizendo que algumas coisas têm que mudar. Algumas coisas não lhe impedem de ouvir um professor, ouvir um aluno, ouvir o próprio gestor, tá certo? E trocar esses conhecimentos e às vezes até você dizer a sua opinião e a sua opinião ser acatada, porque a sua visão é melhor do que a minha. Autonomia e participação. Não há como falar de gestão democrática da escola pública sem falar de autonomia e participação. Com a autonomia, a escola torna-se o centro das decisões. E foi o que eu falei anteriormente: o gestor tem autonomia para gerir seus recursos, ao mesmo tempo em que assume a responsabilidade por essas decisões. Então, se eu fizer como um gestor lá de Bacabal que comprou um guarda-roupa para uma escola, entendeu? Eu vou assumir a minha responsabilidade pela decisão que eu tive. Como é que eu, enquanto gestora, vou comprar um guarda-roupa para uma escola, gente? Tem sentido? Vocês acham que tem sentido? Isso aí, nem a questão da corrupção brasileira não dá base para essa loucura, para essa utopia, né, professor? Uma gestora sacou 56 mil reais do caixa escolar. Sinceramente, não sei te dizer como. Lá em Bacabó e comprou um carro. Aí, é um perigo uma mulher dessa. Entendeu? O que é que aconteceu? Ela respondeu. A do guarda-roupa ainda responde, não perdeu a portaria. Mas a gestora que comprou o carro perdeu a portaria. Entendeu? Respondeu a um processo administrativo e perdeu o cargo e teve que devolver o dinheiro com juros corrigidos. Porque, gente, o recurso não é do diretor, o recurso é da escola, tem que ser investido na escola. Como é que eu tenho coragem de sacar 56 mil reais e comprar um carro para mim com o dinheiro que é da escola? Não, é isso que está dizendo bem aqui. A responsabilidade por suas decisões. Se você tomou uma decisão incorreta, você vai ter que prestar contas daquilo ali. Eu acredito, professor, um dos discursos que dão base para esse tipo de ação de um gestor fraudulento
seja essa questão do menosprezo para a educação pública. Porque, educação pública, esse dinheiro não vai fazer falta, não sei o que e tal, vou comprar um carro, vou comprar um guarda-roupa, vou comprar qualquer outra coisa. Então, esses alunos eles não precisam ter, por exemplo, uma merenda escolar de qualidade. Os alunos não precisam ter um quadro melhor para que o professor possa trabalhar de forma satisfatória. Esses alunos não precisam de outro ventilador dentro da sala de aula e a gente percebe que são essas coisas que, querendo ou não, prejudicam o processo educacional. Eu me lembro que eu trabalhei 8 meses no programa Novo Mais Educação, e a minha sala era muito grande. Aí só tinha só um ventilador no canto e o quadro que eu trabalhava era todo mofado. Então eu tinha que dar duro para que eu pudesse escrever com aquele quadro. Eram situações assim, tristes, alarmantes. Aí teve um dia que eu peguei os alunos e disse assim, olha, vamos ali sentar debaixo daquela mangueira, vamos fazer uma roda de leitura e ver o que vai dar, porque o clima estava muito mais agradável lá fora do que lá dentro. A gente até incorporei uma situação que Paulo Freire fala, né? Essa questão de alfabetizar debaixo de uma mangueira e tudo, que não é o espaço que condiciona, mas o ambiente que o professor cria, então... E o que o professor vai propiciar, né, para esses alunos. Olha, Micael, está falando uma coisa que eu falei ontem com os meus alunos, mas como eles são alunos de terceiro período, eles ainda não vivenciaram essa questão educacional em si. A gente falava justamente nessa questão, a aula de ontem foi sobre o espaço escolar, né? Das especificidades do espaço escolar e o quanto isso é importante para a aprendizagem dos alunos. E aí eu coloquei em questão para eles essa questão das salas de aulas que não estão adequadas. Isso não é bom nem para o professor, quanto mais para os alunos. E que, às vezes, um espaço que não é entre as 4 paredes da sala de aula possibilita um ensino melhor do que lá naquela sala de aula que está, assim, desculpe o palavreado, um lixo. Entendeu? Não por culpa do professor, não por culpa do aluno, às vezes nem por culpa do gestor, mas por culpa do sistema em si. Entendeu? Que tem escolas que o recurso que vem é muito pequeno e o gestor também não pode utilizar o recurso para fazer reparos na escola, só pequenos reparos. Então, fica na dependência da gestão municipal, fica na dependência do secretário de educação chegar a ter um pouco de empatia e ver a realidade daquela escola. E isso é interessantíssimo. Às vezes, você está lá embaixo de uma mangueira, como tu disseste, tu vivenciou isso, e o aluno aprende muito mais, o ambiente está muito mais agradável do que aquela sala lá, que, como tu disseste, o quadro está mofado, a qualidade de ensino ali vai ser zero. Então, tu tá com um monte de material aí para estudar, né? O que é? O foco. Tem professor que vai receber essa mesma quantidade de material e não vai ter essa preocupação que tu tá tendo. Isso também é uma verdade. Vai deixar para pegar o material no dia de iniciar as aulas. E aí já é na segunda-feira, né? Se eu não me engano. É aí que retoma até mesmo que a senhora trabalhou na disciplina passada. Uma falta de um planejamento prejudica todo o processo educacional. Justamente. Porque o professor pensa que vai ser aquele plano B e aquele improviso todo, e no final das contas os alunos vão perceber que você não se preparou. Então, é o cúmulo. O aluno percebe. Isso é uma verdade. Os pais percebem também. Aí, projeto político-pedagógico. Vamos botar o acento aqui depois para enviar para vocês. Então, a concretização dessa autonomia depende principalmente da possibilidade, capacidade da escola elaborar e implementar um projeto político-pedagógico que seja relevante à comunidade e à sociedade a que serve. Aqui é uma citação de Carmen Moreira de Castro Neves. Então, volto ao que o Micael disse. A gente tem que pensar o quê? No que vai ser relevante para aquela comunidade escolar. Nós temos N comunidades escolares dentro de um município só, gente. Várias realidades, várias tipologias de alunos, vários tipos de professores, vários bairros diferenciados, e a comunidade que a gente vai receber
é diferenciada. Nós temos a zona rural também. Professora, a senhora está fazendo menção a ensino diferenciado. Não. Eu estou dizendo que nós temos alunos que vão exigir práticas diferenciadas de nós. A aula que o Micael vai dar lá no Instituto, infelizmente, não vai ser a mesma aula que ele vai dar lá naquela escola que o quadro estava mofado. Por mais que ele tente. Por quê? Porque a realidade é outra. Os alunos são outros. A clientela é diferenciada. Por mais que o cronograma escolar, a ementa seja a mesma, mas a forma de aprendizagem de um aluno da rede particular, a gente tem que ser realista, é diferente de um aluno da rede pública. Às vezes, gritante. Só um exemplozinho. É porque, assim, a divisão da disciplina de ciências, eu vou falar da nossa área que a gente já trabalha, só acontece no ensino médio. Lá não. Eles já começam do 9º ano a ter biologia, física, química. Eu folheando o material, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Do 9º ano. Aqui, ó. Acho que a câmera não está aberta, não. Voltou. Certo. Voltou, né? Uhum. Então, um dos primeiros assuntos a serem trabalhados no capítulo 1 é sobre a relação de introdução à biologia. Aí vem essas ilustrações, vem falando sobre as questões evolucionistas, darwinismo, tudo. Conceito que o aluno, até então do ensino médio, só vai ver no livro do 3º ano, quando vai se tratar sobre questão evolucionista. Qual é essa editora, Micael? É o Sistema SAS, professora. Sistema SAS, né? Certo. Eu vou te dar um exemplo. Lá do Instituto, não. Lá de São Francisco. Eu não sei, hoje parece que, se eu não me engano, eles utilizam o sistema positivo, né? Mas eles já utilizaram livros da Moderna. Aí eu vou te citar um exemplo que condiz com isso que tu está colocando aí. Nós tínhamos uns materiais do 3º ano, na época, aqui no ensino médio, do Roberto Sarney, da escola estadual aqui. E aí, um rapaz que cursava o 3º ano foi lá na escola pedir o livro, porque ele tinha perdido o livro dele e o livro era o mesmo, entendeu? Da editora Moderna. E aí, quando ele pegou o livro lá, ele foi pedir o livro da escola emprestado, né? Quando ele pegou o livro, o conteúdo era completamente diferente, embora o livro tivesse basicamente a mesma capa. O sumário do livro do 3º ano lá do São Francisco, da mesma editora, era completamente diferente do sumário do livro dos alunos do 3º ano da rede pública. Aí a gente fala assim, no Brasil as coisas são impostas, mas elas não acontecem como deveriam. E não é mentira, porque nós temos a BNCC. A BNCC está dizendo que rede pública e rede particular, com relação à questão dos conteúdos, tem que andar o quê? Na mesma linha. E isso ainda não acontece. E eu assim, eu vou até ousar dizer que provavelmente isso não aconteça, infelizmente. Professora, não é nem ousar, é só confirmar, porque como já está o próprio documento, a nomenclatura, Base Nacional Comum Curricular. O currículo é o mesmo. Agora, a metodologia, a abordagem, os instrumentos, ferramentas e o processo de ensino, professor e aluno, é muito diferente. Pois é. Então, eles estão além, né, dos alunos da rede pública, felizmente. Então, vamos lá. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB 93/94/96, lá no artigo 14. Os sistemas de ensino definiram as normas da gestão democrática do ensino público. Isso está na lei, viu, gente? A gestão democrática.
na educação básica de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola, já falamos. Participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares equivalentes, já falamos também. E agora a gente vai entrar numa questão que é importantíssima e que nem sempre funciona nas escolas e tem que funcionar de forma efetiva e ativa. Conselho de escola, tá? Eu não estou falando daquele conselho que é feito no final do ano, não, viu? Que para dizer quem vai ficar reprovado e quem não vai. A gente está falando do conselho que delibera, tá? O que pode, o que não pode ser comprado, as coisas que vão acontecer dentro da escola. Toda escola hoje, para funcionar, gente, da rede pública, tem que ter um conselho escolar eleito, tá? E registrado em cartório. Dentre os órgãos colegiados, o conselho de escola, não por mera questão hierárquica, mas especialmente por sua formação e fins, é sem dúvida o mais importante. É aquele que congrega, além da direção, participantes dos demais colegiados e representantes da comunidade na qual está inserida a escola. Portanto, o conselho escolar representa as comunidades escolar e local, atuando em conjunto e definindo caminhos para tomar as deliberações que são de sua responsabilidade. Tudo o que é definido em uma escola tem que passar pelo conselho escolar. O que é que acontece muitas vezes? O gestor toma uma decisão e ele, às vezes, pode ser uma decisão individualista, decisão apenas dele. Ele não comunicou o conselho, mas ele manda a ata para os que fazem parte desse conselho assinar. Se você assina, você está o quê? Simplesmente congregando, aceitando aquilo que o gestor está impondo. Então, como eu disse anteriormente, é interessante que você participe das reuniões, se você faz parte do conselho da escola, tá? E que você aprenda a deliberar junto com o gestor. Porque também tem muitas pessoas que fazem parte do conselho e não gostam de participar das reuniões. Deixa eu voltar aqui. Geralmente, esse conselho tem duração de 2 anos. A cada 2 anos tem que ter uma eleição para o conselho escolar. Grêmio estudantil. Seu objetivo é contribuir para aumentar a participação dos alunos nas atividades de sua instituição de ensino, organizando campeonatos, palestras, projetos e discussões, fazendo com que eles tenham voz ativa e participem, junto com pais, funcionários, professores, coordenadores e diretores, da programação e da construção das regras e normas. Dentro da instituição de ensino, o Grêmio também tem a função de expor as ideias e opiniões dos alunos dentro da administração da instituição de ensino. Então, o Grêmio estudantil, gente, é uma possibilidade que o aluno tem de participar mais, além dessas questões de projetos, de campeonatos, mas é uma possibilidade dele ter voz ativa dentro da escola, dele ser o representante dos demais colegas de sala de aula. A gente vê falar muito em Grêmio estudantil no ensino médio. Eu desconheço, aí vocês me corrijam se eu estiver errada, eu falo de realidade municipal. Aqui em Paulo Ramos não tem Grêmio estudantil nas escolas de ensino fundamental. Aqui eu só conheço Grêmio estudantil e vou ousar dizer que Grêmio estudantil não atuante, tá? No ensino médio. Nós só temos uma escola aqui de ensino médio e, na minha opinião, o Grêmio estudantil daqui não funciona. Como deveria, não. A eleição para o Grêmio estudantil, no entanto, eu não vejo esses alunos participando como deveriam, tá? E nem vejo também o gestor da escola dando voz ativa para esses alunos. Aí eu pergunto para vocês, no município de vocês, o Grêmio estudantil funciona nas escolas de ensino fundamental? Vocês sabem dizer? Vocês, enquanto alunos das escolas de ensino fundamental, vocês saíram do ensino médio, do ensino fundamental há pouco tempo. Alguma vez vocês participaram de algum Grêmio estudantil? Alguém já participou? Na minha escola tinha as eleições. Mas tua escola, quando tu estava no participei, ensino médio ou no fundamental, tu diz? No médio. Olha aí, no ensino médio.
Então, tinha eleição para o Grêmio Estudantil, no entanto, ele era participativo? Tu achava que o Grêmio da tua escola era atuante? Nem tanto, às vezes não tinha tanta voz, né? Olha aí, então, o Grêmio Estudantil é uma possibilidade do aluno poder ter voz, ter espaço dentro da escola e dizer o que os demais colegas querem, almejam. E, como vocês estão colocando, ele existe só no papel. No ensino médio, é uma exigência do Estado que os grêmios funcionem, tá? Embora, como a gente está dizendo, eles funcionem só no papel.